Salão de beleza seguro para a saúde, descubra os equipamentos essenciais. Planejamento familiar garante futuro tranquilo. E ainda hoje, dia do atleta, vagas de estágio e o Fica a Dica lanches rápidos. É agora no Circuito FMG. Boa noite. Salões de beleza. Os espaços estão entre os mais frequentados das cidades e os cuidados com os equipamentos para evitar problemas de saúde devem ser tomados. Uma pesquisa realizada na UFMG mostra que apenas 35% dos salões utilizam os equipamentos ideais de esterilização. Que mulher não quer estar com as unhas bem feitas e com as cores da moda? A cada estação surgem novas tendências no universo dos esmaltes. Mas por trás da estética se escondem grandes perigos para a saúde. Nós estamos falando principalmente dos micro-organismos de transmissão por sangue, né? Então a gente tem a hepatite B, hepatite C, o HIV, além de outros que podem também ser transmitidos aí no contato, que são as micoses, né, fungos e algumas doenças de pele que envolvem bactérias também. Então, assim, o maior risco e doença que tem um impacto socioeconômico, vamos determinar aí mais a hepatite B, C e o HIV. A tese de Juliana, intitulada Conhecimento e Adesão às Medidas de Biossegurança entre Manicures e Pedicures, mapeou os salões de beleza em Belo Horizonte. A pesquisadora observou que o desconhecimento é a principal razão para a proliferação de riscos à saúde. Existe ainda um erro com relação ao processo até chegar na esterilização. O ideal é que aconteça a esterilização. Por quê? Quando se remove a cutícula, que é um hábito, né, comum aí das brasileiras, ocorre muito sangramento, é muito comum. E aí, o alicate, o material ali, ele se contamina. E nesse sangue pode haver uma carga de micro-organismos, especialmente ali de hepatite, vírus de hepatite B e hepatite C. Então, assim, qual que é o processo correto para se chegar na esterilização? O correto é a manicure pegar o material, lavar com água e sabão, enxaguar, secar, colocar numa embalagem própria para esterilização e colocar no equipamento. Dos 235 salões pesquisados na tese de Juliana, apenas 35% tinham esse aparelho aqui, a autoclave, fundamental para a segurança da cliente e da profissional. O procedimento de segurança, ele é fornecido os materiais todos pela empresa e passado total segurança pela esterilização feita da autoclave. Então, o fluxo de cliente que traz o material de casa é muito mínimo. Todas já têm uma segurança muito grande quando sabe que o estabelecimento oferece a segurança de todos os materiais individuais e sabe que o risco ele é muito menor quando feito todo esse procedimento correto da empresa. No caso da podologia, a atenção quanto aos utensílios utilizados deve ser redobrada. A especialista explica que o material deve ser totalmente descartável e muito bem esterilizado na autoclave. O procedimento é mais intenso por causa do processo da podóloga, que ela recebe pacientes com micose, sabe, com os pés já debilitados, então eu tenho diabéticos, então eu tenho que ter muito mais preocupação com esse meu cliente. O material tem que ser embaladinho, com kits bastante diversificado para os clientes, porque eu não posso usar o mesmo material que eu usei num pé contaminado numa outra unha, se eu tiver que fazer um corte de uma lâmina, porque eu posso contaminar o outro pé. Então eu tenho que ter material esterilizado o suficiente para atender a minha cliente o necessário dela. Profissional. O Circuito FMG aproveitou a data para descobrir os desafios do atletismo hoje. E quem é a professora da Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Kátia Lemos. Então, Kátia, o que é ser atleta no Brasil hoje?
Olha, na verdade, ser atleta tá muito mais para ser um guerreiro, uma pessoa abnegada, do que realmente uma profissão. Porque atletas profissionais mesmo, nós temos poucas modalidades que conseguem oferecer uma estrutura para que esse atleta possa se dedicar exclusivamente ao esporte, que não tenha que ter uma renda para que o mantenha na vida esportiva. E hoje em dia a gente vê muito jogador de futebol, vôlei, mas algumas modalidades elas acabam ficando um pouquinho de fora. É verdade assim, que esses atletas, muitas vezes, eles não são considerados atletas profissionais, eles acabam ficando no amadorismo? O futebol, eu acredito que não. No futebol, eu acho que é muito poucos os atletas que, quando chegam na idade de se profissionalizarem, que ainda vivam amadoristicamente. Mas nas outras modalidades, especialmente essas modalidades que não têm ainda a atenção da mídia, que não têm ainda uma vinculação de imagem muito grande, com isso não conseguem empresas que patrocinem, essas eu ainda acredito que mesmo atletas de alto rendimento, que estão representando o nosso país em competições internacionais, ainda fazem isso praticamente se autopatrocinando, se auto-mantendo nessa modalidade. E aqui no UFMG a gente tem alguns projetos que pretendem formar atletas profissionais. Um deles é o que você está. Explica pra gente como é que ele funciona. Na verdade, a gente pretende, né? Você usou o verbo no tempo corretíssimo. Apesar por exemplo, do meu projeto, é um projeto social de ginástica aeróbica esportiva, nós temos uma das melhores equipes do mundo, todos os atletas que estão aqui hoje da equipe de elite são atletas com medalhas no Campeonato Pan-Americano, em outras competições internacionais. E a gente não tem, apesar da UFMG ser a mantenedora do projeto, ela oferece toda a estrutura de treinamento, ela não tem uma rubrica para manter os custos, as necessidades que esses atletas têm, como de alimentação, de transporte, os gastos com as viagens. Então aqui a gente vive ainda muito longe do que seria um atleta profissional, mas eu tenho esperança, a gente está para receber uma nova reitoria, a gente tem um centro de treinamento agora esportivo, que vai ser um dos mais modernos da América. Eu acredito que os horários vão se voltar um pouco mais para nós. Ok, muito obrigada, Kátia. Obrigada. Isabela Melano para o Circuito UFMG. Volta às aulas. Com o retorno da rotina de estudos, cuidar da alimentação fica mais complicado. Por isso, fica a dica desta semana, traz receitas rápidas para lanches saudáveis. Na dica de hoje, como fazer barrinha de cereais. Hoje eu vou ensinar a receita de uma barrinha de cereal de frutas desidratadas, castanha ou nozes e coco ralado. É uma receita super rápida que dá pra gente levar para qualquer lugar e fazer um lanche bem rapidinho. Primeiro, a gente vai misturar 80 gramas de manteiga derretida numa panela. Depois mistura o açúcar mascavo mais 80 gramas. E por último, mistura a glicose de milho. Essa mistura a gente vai levar ao fogo e vai misturar até que fique homogêneo. Em seguida, a gente mistura os outros ingredientes, que é a aveia, que ela pode ser em flocos ou farelo, uma pitada de sal e as frutas desidratadas. O coco ralado e as nozes. A gente mistura tudo e depois a gente mistura a parte que foi derretida no fogo. Agora nós vamos misturar a parte que estava em fogo baixo com a parte seca da receita. Logo em seguida, coloque a massa numa forma untada, leve ao forno pré-aquecido durante 20 minutos e depois você vai ter este resultado. Essa barrinha ela rende de 3 a 5 porções. Amanhã a dica é biscoitinho de baunilha, não perca!
Agora nós vamos receber a repórter Melissa Gomes com as vagas de estágio desta segunda-feira. Boa noite, Melissa. Quais são as vagas de hoje? Boa noite, Carol. A primeira vaga é para o curso de Direito, oferecida pela Fundação Vicentim. O estagiário irá atuar na área de incentivo à cultura e deve estar cursando a partir do 5º período. O horário de trabalho será de 25 horas semanais, de acordo com o período de aulas do selecionado. A bolsa é de R$ 848, mais vale transporte, alimentação na empresa e seguro de vida. Quem se interessar deve enviar currículo para o e-mail bbs@rima.com.br com o assunto estágio, Direito Estágios Fraga BH. A Byte Software e Serviços de Informática oferece vaga para estudantes de Tecnologia da Informação, Administração e Contabilidade. O estagiário deverá atender demandas de suporte identificadas, solucionar dúvidas e problemas encontrados na operação dos sistemas, bem como apresentar sugestões que auxiliem o cliente na gestão de sua empresa. O valor da bolsa é de R$ 400. Interessados devem cadastrar-se no site www.estagiarios.com. Essas são as vagas de hoje, Carol. Obrigada, Melissa. Boa noite. Planejamento familiar. Programar quando e quantos filhos ter pode ser a chave para o sucesso financeiro e emocional. Na reportagem a seguir, você vai aprender a fazer um planejamento familiar. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o planejamento familiar é livre decisão do casal. Cabe ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Entretanto, o assunto já era questão de debate. Na década de 60 foi inventada a pílula anticoncepcional. No entanto, nem todo mundo tinha acesso ao medicamento. É o caso de Dona Marlene. Ela teve 5 filhos biológicos. Na minha época era mesmo mulher, porque na época que eu casei, igual eu estou te falando, os maridos não permitiam que mulher trabalhasse. Então a mulher vivia ali para casa mesmo, para o lar, né? Lavar, passar, cozinhar e criar filho. Então por isso tinha um filho por ano. Nos anos 40 do século passado, as mulheres em idade fértil tinham em média 6,5 filhos durante a sua vida reprodutiva. Teve uma queda muito grande, né, do número de filhos médios por família. O que levou a isso? É uma série de coisas. Um fator muito importante é o fator econômico. As mulheres passaram a ter mais acesso ao mercado de trabalho e, portanto, não podiam dedicar tanto tempo à sua antiga função tradicional, que era de cuidar de criança em casa, cuidar da casa. A mulher passou a participar do mercado de trabalho. Um outro fator importante foi a mudança tecnológica, o acesso a meios. Antes não existia a pílula foi muito importante. Uma terceira mudança importante é a mudança de mentalidade. As pessoas acreditavam, há várias décadas atrás, que o bom era ter muito filho. Desde a década de 70, o Brasil vem observando uma queda na taxa de fecundidade. No ano de 2013, o número chegou próximo aos 2 filhos por mulher. E a Cristiane é uma dessas pessoas que optou por ter um filho só. Por que isso, Cristiane? Eu optei por ter apenas um filho devido à história da mulher no mercado de trabalho. Então, fica difícil conciliar trabalho, filho, escola, né? Porque a criança ela passa por fases. Tem a fase de recém-nascido, depois na infância até os 4 anos. Então, cada ano é uma história, né? Trabalho o dia inteiro, faz faculdade, não tem tempo. Então, tem que ter um planejamento familiar. E como que foi esse seu planejamento para você ter o Gabriel, que agora está com 8 anos? Eu casei em 2003, o Gabriel nasceu em 2005, né? Então, ele foi planejado e eu sempre quis um filho, porque cabia dentro do orçamento familiar e era o que o tempo moderno era como eu consegui conciliar a minha vida profissional com a vida familiar. E depois da questão assim, da alegria de ter um filho, você nunca pensou assim, poderia ter mais um? Não,
Nunca pensei. Hoje tem primo, tem amigo. Não é só o número de filhos que muda de uma geração para outra. Se na década de 60 as mulheres eram mães bem mais cedo, hoje a média nacional é de quase 27 anos. Dona Marlene mesmo disse que as filhas engravidaram mais tarde que ela. Mas se uma das filhas falar que vai seguir o exemplo da mãe... Aí eu já falo para ela que não. Aí eu já falo para ela que não. Não, só 2 meses e tá ótimo. Circuito FMG fica por aqui. Boa noite e até amanhã.